Vamos começar o capítulo conversando sobre o que é transformar uma variável. Imagine que você tenha um conjunto de dados em mãos para realizar um projeto qualquer de análise de dados. Nesse conjunto de dados tem uma variável chamada idade que foi categorizada, que foi colocada como tipo string. Então, você carregou os dados, por exemplo, no Jupyter Notebook, por alguma razão o interpretador da linguagem Python decidiu que a variável seria do tipo string. Minha pergunta: eu preciso transformar essa variável? Sim ou não? Eu vou repetir a pergunta. Eu preciso transformar a variável idade? Sim ou não? Para que você possa responder a minha pergunta, primeiro você deveria fazer uma outra pergunta. Meu caro instrutor, qual o seu objetivo de análise? O que você quer fazer com a variável idade? Somente depois que você responde essa pergunta, aí sim eu poderei dizer se eu devo ou não transformar essa variável. Veja, você não transforma a variável de maneira aleatória. Não transforma porque eu estou dizendo que é para transformar. Não. Você transforma quando aquilo é necessário para o seu processo de análise. Por exemplo, precisamos transformar a variável para outro tipo de acordo com a operação a ser realizada no processo de análise. Imagine que eu queira, por alguma razão, calcular a média da idade. Eu não vou conseguir fazer isso com a variável do tipo string, porque internamente a linguagem Python considera a variável como sendo uma palavra, como sendo uma categoria. Se o meu objetivo é calcular a média, aplicar análise estatística à variável, eu tenho que convertê-la para o tipo numérico, colocar como tipo int, não é inteiro, ou mesmo float na linguagem Python. Veja que a definição, se você vai ou não transformar a variável, depende do seu objetivo. Não está convencido ainda? Então eu vou trazer mais alguns argumentos. Imagine que você tem agora a variável idade já como tipo numérico. Então você fez a transformação, agora está com o tipo certo, etc. Preciso aplicar mais alguma transformação a essa variável? Sim ou não? Mais uma vez, você tem que responder o seguinte: meu prezado instrutor, me diga qual é o seu objetivo. E aí eu responderei se eu posso ou não, se eu tenho ou não que aplicar algum tipo de transformação. Veja que a questão é a mesma, não é? Depende sempre do objetivo. Pode ser necessário gerar gráficos ou análises por categoria. E nesse caso, faria mais sentido transformar a variável idade para o tipo qualitativo, para o tipo categórico. Ao invés de usar a idade como uma informação única, eu uso, na verdade, faixa etária. Então, por exemplo, eu quero criar um gráfico para verificar qual é a média de peso por faixa etária. Eu não quero a média de peso por idade, porque aí o gráfico ficaria muito poluído. Eu quero então categorizar a minha variável, criando novas categorias e eventualmente criando uma nova variável faixa etária. Ou seja, eu transformo a variável idade em uma nova variável que vai ter agora um outro nível de informação. Mais uma vez, depende do quê? Do objetivo de análise. Veja que a mesma variável idade eu já apresentei de três formas diferentes, não é? Como string, como numérico e agora como faixa etária. E cada projeto, talvez você use a variável idade de formas diferentes. Pois bem, é esse o desafio de qualquer trabalho em análise de dados. Mas espera aí, não acabei, tem mais. Imagine agora essa variável, cor do automóvel, azul, verde, prata, ok? Tem três registros, cada qual com uma cor. Preciso transformar a variável? Bom, a essa altura você já sabe a resposta. Você vai dizer, prezado instrutor, me diga o seu objetivo. E aí eu direi se eu tenho ou não que transformar a variável. Pois bem, vou fazer isso agora. Pode ser necessário usar essa variável para construir um modelo de machine learning. E para esse caso, temos que codificar a variável para sua representação numérica correspondente. Eu não posso entregar ao modelo de machine learning as palavras azul, verde e prata. Por quê? Vou contar um segredo, não conte para ninguém. Machine learning é matemática. Não dá para fazer matemática com palavras. Eu não posso somar as palavras, não posso fazer operação de matrizes. Eu tenho que converter as palavras para a sua representação numérica correspondente. Ou seja, eu vou dizer o seguinte no meu dataset: quando tiver um carro da cor azul, eu vou chamar de 1. Carro da cor verde, eu vou chamar de 2. Carro da cor prata, eu vou chamar de 3. Pronto. É a mesma informação. Veja que eu não perdi a informação, ok? Isso é importante, hein? Eu apenas converti, eu transformei a variável sem perder o nível de informação. E a variável que era uma string, um texto, passou a se tornar uma variável do tipo numérico. Pronto, posso agora pegar esse dataset e levar para o processo de machine learning, por exemplo.
Eu nem vou fazer mais a pergunta porque você já sabe a resposta. Preciso transformar a variável resultado do exame? Você já sabe que tem que responder, não é? Pode ser necessário usar apenas uma categoria da variável, por exemplo, o resultado positivo. E nesse caso, temos que transformar a variável. Veja que eu tenho a variável resultado do exame, positivo, negativo, não conclusivo. Talvez eu não queira usar todas as categorias. Sim, eu não quero, não me interessam as categorias. Quem vai definir isso? Meu objetivo de análise. Talvez eu queira apenas a coluna resultado positivo. O que eu faço? Crio uma nova variável, estou transformando a variável resultado de exame e digo o seguinte: se o resultado é positivo, eu coloco 1. Se não, eu coloco 0. Posso fazer isso também para as demais categorias se eu quiser. Eu agora poderia usar somente a variável resultado positivo. O resultado do exame é positivo? Sim, coloco o número 1. Não, coloco o número 0. Pronto. Levo isso para análise e continuo o meu trabalho. Logo, temos aqui a conclusão. Transformar uma variável significa convertê-la para um formato apropriado para o objetivo da análise. E esse é um grande desafio, sem dúvida, porque cada projeto pode ter um objetivo diferente. Então, a mesma variável, ela pode ter transformações completamente diferentes em diferentes projetos. Porque não é a variável que você tem que transformar, é, na verdade, aquele tipo de informação que está no seu conjunto de dados. Dependendo do objetivo, você vai querer informação de formas diferentes. Talvez você queira no formato de string, no formato numérico, no formato categórico, talvez queira aplicar algum tipo de codificação. É muito difícil trazer em um único treinamento todas as possibilidades. Eu teria que trazer todos os projetos do universo, ou pelo menos do planeta Terra, o que, claro, seria inviável. Então, o que eu vou fazer ao longo deste capítulo? Vou apresentar para você as 3 principais técnicas, vou trazer exemplos nos laboratórios práticos e vou trazer mais exemplos depois no projeto número 5. Embora eu já tenha trazido exemplos também nos projetos anteriores e vou trazer mais nos projetos seguintes, para que você leve a maior experiência possível a partir deste treinamento. Continuamos na próxima aula. Muito obrigado, até lá.